COVID-19 as a pandemic. Do Serviço Nacional de Saúde. Do Covid-19. O primeiro caso positivo. Essas declarações vamos então... Uma pandemia, isto é uma guerra. Todos nós tivemos esse medo. Temos que preparar para o pior. No mundo inteiro já tinha morrido muita gente. Eles tinham medo de entrar no teu quarto. Claro que havia muita ansiedade. Até parece que é uma mentira. Minha preocupação grande é não infectar. O vírus só entra se nós deixarmos. Com o primeiro caso a ser detectado em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, o SARS-CoV-2 rapidamente se constitui em epidemia e começa a espalhar-se pelo resto do mundo, com a designação de Covid-19. Assim, é sem surpresa que a 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declara que o surto do novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional e, a 11 de março de 2020, classifica-o como pandemia. Com a volumar de casos por todo o mundo, conscientes das vulnerabilidades da condição de ilhéus e com uma população de risco em número considerável, as entidades governativas da região autónoma da Madeira cedo adotam medidas de prevenção num calendário iniciado em janeiro de 2020. Nós, desde dezembro de 2019, que seguimos atentamente as notícias da província do Wuhan. Durante o mês de janeiro tivemos alguns contactos com a Direção Nacional de Saúde, com a DGS, com a Direção-Geral de Saúde. E, como sabe, no dia 27 de janeiro, nós lançámos a linha SRS 24. E no dia 3 de fevereiro, nós apresentámos o plano de resposta, o plano de contingência para esta situação na região autónoma da Madeira, no auditório da Proteção Civil. Logo após o Natal, início de janeiro, mais ou menos por volta de 10 de janeiro, foi estabelecido o primeiro contacto. O Dr. José Alves estabeleceu o primeiro contacto com o Instituto Ricardo Jorge, de forma a que saber quais seriam os meios de diagnóstico, como poderíamos implementar, que kits que existiam no mercado, se eles já tinham testado ou não algum tipo de kit. E, portanto, com essa, logo assim que isso se estabeleceu, recebemos o kit em janeiro ainda, e por volta dali do dia 13, 14, começamos a fazer as primeiras testagens. Obviamente não tínhamos amostras positivas, eram todas negativas. Verificamos rapidamente que todos os dias começaram a haver suspeitas. Suspeitas, não havia casos, mas havia suspeitas. O primeiro teste pedido foi a 29, já tínhamos as coisas preparadas, havia vai, não vai, e aí verificamos que as suspeitas eram tão grandes que tivemos de montar um sistema novamente de rotação. E, portanto, um esquema de rotação com uma, duas pessoas, depois com outras pessoas. E, portanto, a partir daí nunca mais parou o trabalho contínuo, 24 sobre 24 horas, ou de prevenção ou de presença física. Em 24 de janeiro tive uma primeira reunião, videoconferência com a Direção-Geral de Saúde, com as RS, com o Infarmed e com o INSA. Nessa reunião foi dito, a 24 de janeiro, que parecia que havia um vírus na China, que era uma coisa localizada, e algo preocupante, não sabíamos qual era o vírus, era o SARS-CoV-2, não sabíamos qual era o comportamento dele, mas que estava na China. E eu, nesse fim de semana, para mim foi crucial. Portanto, 24 era uma sexta, e no sábado e no domingo comecei a pensar para mim próprio. Então, o vírus está na China, mas vamos pensar como se isto chegasse à Madeira. O que é que eu faço? Nesse fim de semana, contacto o secretário, contacto o presidente da Proteção Civil e digo, olha, vai acontecer, provavelmente não vai chegar cá, mas temos que começar a pensar que vai chegar e vamos nos preparar. Isso foi o primeiro ponto, foi o alerta. Foi um clique, que nem sei explicar porquê, que deu um clique. Nós, desde o dia 24 de janeiro, que já estamos com registros de atividade, e nessa altura foi dado o alerta para aquilo que se estava a acontecer na China, que era o aparecimento de um novo vírus, que era o coronavírus. Logo a seguir, no dia 27, na segunda-feira, eu reúno com César Ramos, peço para reunir no Biaçude, César Ramos, PPCERA, Proteção Civil, Saúde Pública, o Dr. Maurício Melim, toda uma série de estruturas que eu disse para reunir comigo dia 27. Nesse mesmo dia disse, quando olho para a milha, o que é que me preocupa? As portas de entrada. Nesse mesmo dia, eu reuni com o turismo. Isto foi um ápice. Nesse mesmo dia, acho que foi o dia capital que fez com que nós começássemos a construir algo de bom. Falei com as portas de entrada, turismo e aeroportos. Nesse dia, eu reuni com eles todos e disse, vamos começar a pensar que vai chegar a Madeira e que temos que nos preparar.
Depois, à tarde, falei com o Sr. Secretário, no dia a seguir já tivemos uma primeira reunião e a partir daí começamos a delinear uma estratégia que agora tem sentido. Já nessa altura, em janeiro, começamos a criar equipas para enfrentar este problema. Os primeiros passos, em termos daquilo que foi a minha ação, foi reunir equipas ao nível de cada concelho. Nós temos 11 concelhos na região autónoma da Madeira. Foram criados à volta daquela figura da autoridade de saúde, vulgarmente conhecida como o delegado de saúde. Foram criados depois equipas onde alocamos recursos humanos, designadamente enfermeiros, sempre que possível da especialidade de saúde comunitária, assistentes técnicos, e à medida que a pandemia se foi instalando, fomos agregando outro tipo de profissionais de saúde. Nós chegamos a fevereiro, finais de fevereiro, março, fomos já confrontados com a necessidade de pensarmos no plano de contingência para o funcionamento do CESARRAM, tendo em consideração toda a evolução que estávamos a ter da pandemia. Tivemos que acelerar, porque haviam questões que tinham que ser resolvidas tudo para ontem, porque nós, na previsão do que pudesse ser o Covid, tínhamos que garantir desde logo o reforço do aprovisionamento, a começar pelos medicamentos e depois tudo aquilo que eram os equipamentos de proteção para os profissionais. Mas o que é certo é que a Madeira foi a primeira região do país a apresentar um plano de contingência em relação à resposta à Covid-19. Depois foi um contínuo de formação e diferenciação de toda a administração pública, dos profissionais de saúde, da educação, da proteção civil, da área do social. Incluímos o PPC a começar a formar as pessoas. Como é que se vestia o fato, como é que se colocava as máscaras. E este processo de ensino da sociedade foi extremamente importante para o nosso sucesso. Nessa altura já se foram-se desenvolvendo uma série de atividades, nomeadamente ações de formação a todas as equipas. Numa primeira fase, o serviço fez parte de toda a estratégia regional e do grupo de trabalho que definiu o plano de resposta regional. Teve uma intervenção ativa na definição dos objetivos, no planeamento e na própria execução do plano. Depois, numa segunda fase, teve como missão executar todo o planeamento que lhe tinha sido atribuído. Desde a criação da linha de saúde SRS 24 824 2420, a formação a todos os corpos de bombeiros e sensibilização para esta temática do Covid-19, desde a utilização de EPIs, sensibilização para as boas práticas na abordagem da vítima com Covid. O turno normal era começarmos às 8 da manhã e termos uma perspectiva de sermos no dia a seguir às 8h30 da manhã. Era um dia com N de chamadas, principalmente quando haviam situações, digamos, novas para a população aqui da Madeira, com novos casos a surgirem, com o coronavírus, e aí sim, realmente tínhamos uma afluência de maior das chamadas. E tentávamos rastreá-las ao máximo, tanto a parte da ansiedade da população, como também no meio dessas chamadas todas. Realmente rastrear aquelas que fariam todo o sentido de serem sinalizadas para possível rastreamento futuro de um coronavírus. Do Serviço Regional de Proteção Civil demos a informação e a formação que havia disponível na altura. Isto foi um processo dinâmico, houve alterações aos procedimentos, à maneira de atuar, aos riscos também, aos contágios, portanto, tudo isso, mas numa fase inicial há sempre algum receio. O pavor era tão grande de contactar com um doente de Covid positivo que lembro-me de estar em formação nos bombeiros voluntários madeirenses e eu aos poucos estava-me a perceber que estava toda a gente com questões que não tinham que ver com a nossa prontidão para o Covid. Era a segurança e era o facto de terem uma filha em casa bebê, era a mãe que tinha doença crónica. Ou seja, se nós juntássemos todas aquelas justificações para não trabalharem connosco no âmbito dos suspeitos Covid, quase que ficávamos sem ninguém. Houve alguns enfermeiros, alguns assistentes operacionais, que desde o início ofereceram-se, embora com medo, embora com receios, mas eu quero
lutar por esta causa. E há um momento que eu acho que me marcou a mim também e marcou também os bombeiros voluntários, e acabei por replicar isso tanto nos bombeiros de Câmara de Lobos como no Porto Santo. E aquilo que eu disse foi: a nossa vítima é o vosso filho. Como é que é? Vai virar costas? Você vai virar costas? Quem é que está na linha da frente? Então, estão todos a recuar, nós temos que avançar e é agora. Vamos ser sinceros, todos nós temos família, eu tenho família, tenho um filho. Foi extremamente complicado numa fase inicial, mas sabíamos que, pronto, tinha que ser feito e não podíamos dar aso a que, pronto, viesse a piorar a situação. A minha preocupação é com os aspectos da saúde mental e da prevenção dos riscos psicossociais, como stress e burnout, dos profissionais na área da saúde. E, portanto, uma área que tem muito trabalho, por um lado, e uma preocupação grande que deveria de ser até de todos nós, comunidade, e não apenas de quem trabalha no serviço. Claro que havia muito medo, havia muita ansiedade, mas tudo isso, com o trabalho de equipa, com diálogo, com comunicação, com proximidade, conseguimos, graças a Deus, ao dia de hoje, lidar com esta situação. No início houve uma ansiedade inicial. O que é isto? Como é que vamos fazer? Um receio de tudo e de todos, de certa forma. Devo dizer também que nós criámos uma equipa de apoio multidisciplinar, inclusivamente com apoio psicológico aos profissionais, que teve o seu período de trabalho naqueles primeiros tempos em que nós tivemos equipas comprometidas por uma possível situação de contágio e, portanto, acautelámos essa situação porque é normal que num período de pressão, que ninguém conhece muito bem já, portanto, nós estamos numa situação excepcional e essa equipa também foi importante ter sido criada para prestar o apoio a seu tempo aos profissionais que sentiram necessidade. Numa fase mais ulterior, aquilo que fizemos foi reunir com os presidentes de todas as juntas de freguesia do Conselho do Funchal e dissemos o que é que aí vinha e, de facto, eles revelaram-se e têm-se revelado ao longo de todo este processo uns parceiros muito importantes. Com a confirmação do primeiro caso positivo a nível nacional, as autoridades regionais antecipam um conjunto de medidas preventivas. A dinâmica da evolução epidemiológica desta doença, que atenta o princípio da precaução, sem prejuízo do princípio da proporcionalidade, exige a concretização de medidas temporárias e excepcionais no contexto regional. Quando se começou de facto a falar que vinha aí uma pandemia, nunca imaginamos no início que a coisa fosse tão dramática. As medidas excepcionais decretadas pelo Governo Regional procuram abranger todas as áreas da sociedade, das económicas às sociais, passando pelo entretenimento, cultura e desporto. Se por um lado o acesso às linhas de crédito, prorrogamento de prazos nos pagamentos e remuneração a 100% aos trabalhadores em confinamento foram algumas das primeiras medidas de caráter económico, por outro, a ausência de casos positivos na região manteve as escolas em pleno funcionamento, embora tenha sido recomendado o adiamento da realização de viagens finalistas e de estudo. A Madeira tem sido fustigada nos últimos anos por várias situações de exceção e a nossa resposta tem sido sempre considerada globalmente positiva. À formação, à diferenciação, à planificação e organização. Mas faltava-nos esta resposta para uma situação que ia pôr em causa o trabalho daqueles que normalmente são aqueles que tratam, que evitam as mortes e que salvam as pessoas. Naquela fase inicial, talvez em março, nós não tínhamos equipamento de proteção individual. Não havia. E nós a querer comprar, não havia quem vendesse nada. Tínhamos avião que trazia o que fosse, tínhamos dinheiro para comprar, mas não havia quem vendesse as máscaras FP2. O mercado, a certa altura, ficou que não se podia. Portanto, tínhamos, só para dar exemplo, nós tínhamos as máscaras cirúrgicas, que é uma coisa que se compra normalmente a 0,39 cêntimos, que dispararam para 1,82. Portanto, o mercado ficou de tal ordem que não dava para acreditar no que estava a acontecer. E, portanto, isso são situações que não dependem de nós.
E mesmo assim tivemos, pois, claro que havia também algum aproveitamento dos fornecedores entre o não ter e o depois ter na semana seguinte, mas com 4 vezes mais o preço. Pronto, foi o processo normal de mercado a viver com a especulação. E depois entramos numa fase mais organizada, diria eu. E de um momento para o outro, pof, parecem 600. Um momento com o Dr. Miguel Freitas, do Conselho de Administração, conheci um senhor da área da construção civil, tinha 600 máscaras e forneceu. Ele apareceu e disse: Gil, já tenho 600 máscaras assim de um momento para o outro. Foi um momento de alívio de stress muito grande, porque o momento anterior, que era quase, pega lá uma. A título individual, associativo, coletivo, empresarial, institucional, académico, houve uma união de esforços no sentido de contribuir com doações de material de proteção, de equipamento médico, tudo aquilo que era necessário para que os nossos profissionais se sentissem seguros. Com a escalada da pandemia, quer a nível internacional, quer a nível nacional, a Madeira anuncia novas medidas preventivas. O Governo Regional decidiu decretar um encerramento de todos os estabelecimentos escolares a partir da próxima segunda-feira até ao fim das férias da Páscoa. Ou seja, a partir de segunda-feira, todas as escolas da região estarão encerradas. Segundo, decidiu também um encerramento de todos os estabelecimentos de diversão noturna que movimentem grande número de pessoas, designadamente as discotecas. Decidiu a restrição nas visitas aos lares e a outras instituições de acolhimento de pessoas idosas a um familiar direto, referenciado pelas instituições em horário restrito, das 14 às 17 horas. Deliberou também pelo encerramento dos centros de dia e dos centros de convívio. Isso não invalida que não se dê o apoio às pessoas, designadamente aqueles que têm refeições em casa. É verdade que o Governo Regional fez coisas fantásticas, no momento certo, teve uma coragem extrema, até coisas pouco populares. Nós, César Ramo, Secretaria Regional, também tomamos muitas decisões, muitas limitações, mas uma coisa é certa, se a população não tivesse aderido de forma massiva às nossas recomendações, nós não teríamos este nível tão baixo de infecção na Madeira. E também decidiu promover a articulação com a Igreja Madeirense no sentido da cessação dos serviços religiosos que impliquem ajuntamento de pessoas. Também decidiu suspender todos os eventos desportivos, culturais e sociais que impliquem aglomerado de pessoas. Inicialmente o Governo Regional tomou medidas que se calhar para a altura achamos que foram drásticas, mas necessárias. Queria alertar e pedir aos madeirenses e aos porto-santenses que não entrassem em pânico, nem em stress. Neste momento não há nenhum caso confirmado na região e este quadro de medidas que anunciamos visam apenas prevenir e minimizar os efeitos potenciais da transmissão da doença caso venha a acontecer aqui na região. Nós temos que preparar para o pior. Se nós estivermos preparados para o pior, conseguimos manter uma atuação adequada a todas as situações que possam surgir. E nós tivemos que encontrar um circuito Covid, porque há mais problemas para além do Covid e, portanto, nós não podíamos fazer uma dedicação exclusiva do hospital só a situações Covid. Mudar o comportamento, criar um plano de contingência em que se quer ter espaço Covid, o espaço não Covid, como se quer designar, em que os utentes não se cruzem, não é fácil numa instituição, mas consegue-se criar esse espaço, consegue-se criar áreas Covid, área não Covid, nenhum utente deixou de ser atendido. No hospital o que é que temos? Temos alguém, mas desde março temos alguém fora da porta de urgência e que identifica o doente e tenta perceber se ele tem um critério epidemiológico, se contactou com um doente Covid, se veio de fora, se não veio de fora. E se sim for, esse doente é encaminhado para a chamada uma triagem avançada, ou seja, é um circuito diferente do doente não Covid. Neste momento, além desses critérios epidemiológicos, adicionamos os critérios clínicos. Aí o médico protegido vê o doente, confirma aquela história e se aquela história estiver confirmada, ele segue logo um circuito diferente dentro do hospital e vai ser observado, e vai ser tratado e vai fazer um exame, um teste molecular para ver se está infectado por um Covid e enquanto não tiver resultado negativo, ele mantém-se isolado até esse resultado de teste. O resultado de teste é positivo e ele vai para uma outra área que se chama área de internamento polivalente Covid-19. É só para os casos positivos.
Se ele é negativo, volta ao circuito normal. Todo o cuidado que houve em planear, onde termos serviços Covid, serviços não Covid, acabou por nos facilitar também toda a estratégia e foi algo que nos ajudou realmente a lutar contra esta situação e adequarmos os locais necessários e as pessoas nos locais devidos. Ou seja, a razão pela qual até hoje tem sido também o sucesso das medidas tomadas a nível da região autónoma da Madeira. Portanto, o nosso foco não é a Covid ou a não Covid, o nosso foco é a pessoa que precisa de cuidados de saúde. Uma boa comunicação é, cada vez mais, um processo necessário no contexto profissional de qualquer líder. Quando esta não é assertiva, podem produzir-se ruídos na comunicação que comprometem o objetivo final. Como nem todo o público-alvo possui o mesmo nível de formação e de conhecimento, a comunicação tem de ser trabalhada para que o maior número de pessoas possível a possa entender. E é em tempos críticos que a eficácia desta área se evidencia junto da população. Trabalhar a área da comunicação é de facto uma paixão. E trabalhar e ter a possibilidade de trabalhar e desempenhar esta tarefa neste grupo do gabinete do chat, liderado pelo Pedro Ramos, é realmente muito desafiante. A Madeira sentiu que, de facto, não poderia ter uma visão cor-de-rosa desta pandemia. Quando nós pedimos informação, por vezes não existe uma seleção criteriosa daquilo que se pretende. E o meu papel um pouco é nesse sentido, é selecionar o mais importante. É nós avaliarmos naquele dia e naquela hora o que é mais importante, o que é que a população espera que seja emitido pela Secretaria Regional de Saúde. E isso é um papel diário. A comunicação tem que ter uma estratégia para que se possa transmitir uma informação segura e muito clara para a população. E aproveitámos estas conferências de imprensa para transmitir a mensagem de que a comunicação social, em situação de exceção, é o melhor aliado possível que o Governo, aquele que é a responsabilidade da proteção civil de um determinado Estado, pode ter. Porque se a informação for incorreta para a população, é mais um problema, é mais um efeito negativo que vai ter nessa população que já está fragilizada pela situação que está a atravessar. Neste momento temos já a informação dos resultados e podemos informar que os 21 casos suspeitos identificados foram todos negativos. Os sucessivos casos suspeitos na região continuam a revelar-se negativos durante a primeira metade do mês de março. No entanto, a evolução galopante da pandemia no país e no mundo leva o Governo Regional a decretar o estado de alerta e a constituir um gabinete de crise a 13 de março. A partir das 0 horas do dia 14, é instituída uma quarentena obrigatória em unidades hoteleiras para todos os passageiros que chegam à região. Nós vamos, e já determinamos hoje, que qualquer passageiro desembarcado no aeroporto da Madeira ou do Porto Santo, a partir das 0 horas, ou seja, da meia-noite de hoje, fica em quarentena obrigatória ou em isolamento social obrigatório, domiciliário. A sociedade madeirense normalmente colocava-se logo com os nervos à flor da pele sempre que aparecia uma medida que não era de acordo com a vida do cidadão próximo da normalidade, como foi o caso do isolamento, das quarentenas, e por isso tivemos os habeas corpus. Alguns aceitaram esta situação porque estavam já imbuídos dentro deste espírito da pandemia que estávamos a atravessar, outros não, e já se sabe que a sociedade tem sempre uns que aceitam as regras e outros que não aceitam as regras. Os valores essenciais neste momento é a salvaguarda da saúde pública dos nossos concidadãos. Estamos aqui a falar das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos pais. Nós temos aqui na Madeira uma população idosa, temos uma população idosa muito vulnerável e não podemos correr o risco de termos aqui uma contaminação. Se podemos evitá-lo, para o quê vamos manter o aeroporto aberto? Na altura exigia-se o isolamento durante os 14 dias e, evidentemente, que alguns passageiros, grandemente a maioria dos passageiros, já estava preparado para essa situação e aceitaram com bom grado e acharam pertinente. Naturalmente que nós sabemos que aqui estamos a falar de privacidade, de liberdade. Ainda assim, acho que há determinadas medidas que são necessárias para um bem comum e nós, porque somos parte de uma sociedade, sabemos que temos também de contribuir de alguma forma. E se o contributo que eu poderia fazer era simplesmente ficar fechada durante um determinado período, onde me eram garantidas as condições de sobrevivência, tinha alimentação, tinha um bom alojamento,
acho que não é assim tão difícil. Basta nós só alterarmos o nosso chip. É necessário colocar também as equipas de saúde a ir nos hotéis, fazer alguns testes, a dar assistência em várias áreas, a área da saúde, a área psicológica, porque esta contingência, este estar fechado num quarto hotel durante X dias é um traço violento. Houve pessoas que nem sabiam que vinham para a quarentena, ou seja, houve pessoas que nem trouxeram mala, nem trouxeram roupa, não trouxeram nada. Houve outra gente que por acaso sabia que vinha, já estava informado, não é? E trouxeram roupa, trouxeram mala de verão, porque um só quando chega aqui pensa vai para casa, não é? Mas não foi esse o caso. Os nossos hotéis estavam fechados, mas puderam alguns reabrir para tivemos mais de 3.000 pessoas em quarentenas e em isolamentos profiláticos nessa fase. Até eu consigo ouvir sempre a polícia a passar no corredor e consigo sempre ouvir polícias no corredor para não sairmos mesmo do quarto. E até quando entregam a comida, deixam num banco à frente da porta, afastam-se, nós abrimos a porta, tiramos a comida e fechamos a porta. Ou seja, eles nunca estão mesmo em contato connosco. Nós tivemos clientes até ao dia 21 de março, depois encerrámos o hotel e no dia 28, foi um sábado, volta às 8h30 da noite, o Dr. Bruno Freitas do Saúde ligou-me a perguntar qual seria a hipótese de nós abrirmos o hotel no dia a seguir, que era um domingo. Eu da minha parte disse que sim, mas que tinha que falar com a administração e também informei que nós tínhamos o hotel encerrado, mas era possível fazer a abertura. Isto nos primeiros dias, como para toda a gente, foi uma surpresa, porque as pessoas não tinham assim muito uma noção do que era o vírus, o que não era. Tivemos a formação, foi uma grande ajuda do César, que nos ajudou também a nos preparar para os perigos. E uma das coisas importantes é que as pessoas, mesmo até no início, se mantiveram calmas. Não houve medo de contagiar, mas sim de que as pessoas não conseguissem suportar os 14 dias. E foi-se tornando um dia-a-dia com aquelas pessoas, como se fossem pessoas que nós tivéssemos clientes iguais, mas de uma forma diferente, em que não nos víamos o rosto. Portanto, eu tive a sorte de ver alguns no dia da primeira chegada, que recebi-os aqui na recepção, mas há uns que nós não vimos o rosto. E foi emocionante vê-los no dia que fizemos o concerto na piscina, que vieram à varanda e pudemos ver as caras, os sorrisos, os olhos. Deu-nos um alento, sabíamos que estavam ali pessoas e que afinal tinham cara. E foi emocionante esse dia, eu acho que toda a gente chorou. As notícias sobre a situação pandémica fora da região são cada vez mais alarmantes. Na tentativa de continuar a defender a bolha sanitária até então criada, as medidas regionais de contenção surgem em crescendo. E é assim que, a 16 de março, a par do cancelamento de toda a atividade programada nos hospitais e centros de saúde, são montadas tendas militares no Hospital Dr. Nélio Mendonça, com o intuito de reforçar a capacidade de resposta. É nesse mesmo dia, 16 de março de 2020, que chega a confirmação até então mais temida. Às 22h14, após um exame preliminar, é detectado o primeiro caso positivo na Madeira. Uma notícia que seria comunicada oficialmente às 11h do dia seguinte, em conferência de imprensa realizada na Quinta Vigia. O caso positivo foi detectado numa cidadã holandesa que entrou no território no dia 12 de março, sendo que ontem à noite os serviços de saúde e proteção civil tomaram todas as medidas necessárias de isolamento e prevenção da unidade hoteleira onde esteve presente, após os respectivos responsáveis terem sido informados da decisão. A secretária telefona, eu tenho acesso a uma informação que havia o primeiro, quase certeza, caso positivo no hotel dos holandeses. E aí telefona, a minha esposa leva-me num instante eu estava em casa, já era noite, já era 11 da noite, perto da meia-noite, mete-se no carro, e fomos para lá, e estava eu, Pedro Ramos, o capitão G. Dias, os três só, a decidir o que fazer, porque era um hotel. E naquele momento ter de decidir o que é que fazemos ao hotel. Temos que encerrar o hotel, temos que pôr um cordão de segurança. A gente começou a falar como se fosse a minha RMI. Isolar a zona, abastecimento para a zona, não deixar ninguém sair, avançar equipas de testagem, ver os cuidados de saúde, mas sem fazer grande aparato. Epá, temos o primeiro. E agora? Que parou tudo. Tínhamos uma reunião de muita gente, onde estávamos a preparar as coisas todas. Então, foi para isto que nos preparamos, vá lá.
E um dos momentos que eu considero que foram marcantes foi o primeiro caso positivo, em que foram para o terreno colegas sem o equipamento de proteção individual adequado. Ou seja, a proveniência desses estrangeiros, para nós, até esse dia não era considerada de risco. No dia seguinte já era, de acordo com as orientações internacionais que nós recebemos. Os dias seguintes revelam mais casos positivos. Entre eles, o primeiro caso de uma cidadã madeirense acabada de chegar de férias. Eu saí daqui no dia 5 de março e cheguei no dia 15. E fui nessa noite, a partir da meia-noite, tudo que enchesse cá a Madeira já ia para casa de quarentena. O que aconteceu nessa altura é que os primeiros casos da cadeia que deram origem à cadeia de transmissão tinham viajado antes do momento em que se fechou todo o aeroporto e se criou a quarentena obrigatória. Nesse período ainda não estavam bem conscientes do risco que tinham de estar contaminados. Na terça-feira de manhã, já acordar, já não conseguia me levantar da cama. Já me doía o corpo todo, dores de cabeça. A delegada torna a alegar e disse, olha, já está quase em 38,3. Ela disse, está bem. De volta do meio-dia ligo-lhe. Ela ligou-me, já estava em 38,5. Ela disse, prepare-se, que vai para o hospital de Gé. Bom, cheguei lá, veio um médico que examinou-me, ele disse que eu tinha uma gripe bastante forte. Mas isto vai dar negativo. Não sei se também se foi para me... que eu ligo meio nervosa, se foi para me acalmar. Disse, isto amanhã está tudo negativo, isto vai tudo para casa. O enfermeiro na quarta de manhã disse, vamos mudar a dona Adelina de quarto. Já fiquei assustada quando olhei para o quarto. Quando surgiram os primeiros casos, penso que o sentimento geral foi bom. Agora é que é o verdadeiro teste, não é? Agora vamos lá ver se tudo isto funciona. Enfim, tínhamos consciência que tínhamos feito o melhor, mas a verdade é que até aquele momento ainda não tínhamos tido casos positivos e, portanto, não havia um teste real, digamos. Fizeram-me análise de sangue, fizeram-me um raio-x aos pulmões, começaram-me a dar o tratamento nas veias. E eu sempre perguntando ao enfermeiro, então já sabem alguma coisa dos resultados? Ainda não sabemos de nada. E sempre naquela que ninguém sabia, mas já toda a gente sabia. Então veio uma senhora da Tour, que ela disse o nome dela, mas não me lembro por nada deste momento que eu entrei em pânico, quando ela me diz que eu tinha a doença nova. E perguntei qual era a doença nova. Disse, o vírus. Eu desatei a chorar e já não ouvia o que ela dizia, porque aquilo começou o hospital que me caísse em cima da cabeça. Era uma doença nova, eu era a primeira com uma infecção respiratória. Porque o que ela me disse, tem uma infecção respiratória. O pior era os pulmões, era a falta de ar, a respiração. E isso era o pior, que eu nunca consegui dormir com a cama direita. Eu fui sempre com a cama levantada. Fui complicado muito, chorei muito, rezei muito, fiz promessas. Nunca tive tanto medo na minha vida. Já tive algumas operações assim complicadas, mas nunca tive tanto medo. Os primeiros dias no hospital eu não dormi. Eu tinha medo de não acordar. Tudo aquilo que se faz tem que ser pensado o que é que vai acontecer àquela pessoa. Como é que ela vai entender isto, como é que vai viver isto, como é que vai ultrapassar isto. É sempre tendo em conta as pessoas. Um técnico de saúde pensa sempre nas pessoas. A velocidade de propagação do vírus começa a assumir contornos de tragédia sanitária em muitos países. Entretanto, a região vê-se abrangida pelo estado de emergência nacional decretado a 18 de março pelo Presidente da República. Portugueses, acabei de decretar o estado de emergência. Uma decisão excepcional num tempo excepcional. A pandemia do Covid-19 não é uma qualquer epidemia como aquelas que já conhecemos na nossa democracia. Está a ser e vai ser mais intensa. Vai durar mais tempo até desaparecerem os seus últimos efeitos. Está a ser e vai ser um teste nunca vivido ao nosso Serviço Nacional de Saúde e à sociedade portuguesa.
chamada a uma contenção e a um tratamento em família sem precedente. Com o aumento da testagem, avolumam-se os casos positivos detectados. A eficiência dos diagnósticos regionais, comprovada pelas autoridades de saúde nacionais, estipula que a Madeira passa a ter autonomia na determinação do teste de Covid. Nós, apesar de sairmos um laboratório certificado pelo INSA para o diagnóstico da gripe, precisávamos também fazer a certificação para o coronavírus, o SARS-CoV-2. E então, para isso, tivemos que mandar 5 negativos, que foi fácil, e 5 positivos, para eles confirmarem que os nossos resultados estavam a bater com o deles. E assim foi. Mandamos os primeiros 5 negativos, que era fácil, eles estavam ali, foram os poucos, e os 5 positivos. O primeiro caso apareceu a 16 de março, mandámos, e depois, conforme foi havendo, fomos mandando, até que o INSA disse, sim senhor, estão certificados, não precisam de mandar mais nenhum. Ao longo do mês de março, assiste-se a um aumento gradual de casos na região que motivam o agravamento das medidas de contenção. Vamos impor restrições maiores à circulação de pessoas e garantir que as pessoas não contactem uma com as outras em nenhuma circunstância, só aquelas imprescindíveis e essenciais. E com estas medidas de restrição à circulação, impomos, no fundo, algo que é essencial para estancar a difusão desta epidemia. E evitando situações de potencial contágio, e estas medidas são de caráter obrigatório. Nós tivemos que rapidamente viver da forma distinta daquilo que sempre vivemos. Ir ao café, ir almoçar, ir jantar fora, passar na rua, ver pessoas, nós não víamos ninguém na rua. Todo aquele quarteirão do hospital, portanto, aquilo estava deserto, nem sequer os cães andavam ali na rua, que às vezes andam, não havia viva alma. O Funchal, habitualmente uma urbe efervescente de vida económica, social, cultural e desportiva, é agora uma cidade quase fantasma. A mesma sensação estranha de um vazio forçado perpassa todos os concelhos do arquipélago. O isolamento faz com que as pessoas ensaiem uma estranha forma de vida. No meu caso, estou completamente parado. Os hotéis estão neste momento sem clientes. A nossa atividade incide essencialmente em animação em hotéis e depois, durante o fim de semana, por bares e também na realização de eventos como casamentos e batizados. Relativamente ao nosso dia aqui, começa sempre por volta das 8h30, um quarto para as 9 horas, por aí. Para a minha esposa, é farmacêutica, já saí de casa, já foi trabalhar. O Piolho, com 4 anos, acordou mais ou menos perto já das 9. Aquilo que tento fazer é, desde logo, providenciar o pequeno almoço para ele e para mim. Logo depois, a ideia será pô-lo a fazer algumas atividades. Assisto a alguma televisão, ponho-me a par das coisas recorrendo ao computador. Também há um pouco de exercício. Isto, no fundo, aquilo que tentamos fazer, sempre com a consciência de não há nada melhor do que ficar em casa, é garantidamente a melhor solução que temos para este momento. Estou a sair do diário neste momento e toda a cidade está praticamente deserta. Uma coisa rara, porque ao fim da tarde, noite, as pessoas juntavam-se a tomar os seus cafés nos restaurantes, os turistas, e havia todo um movimento das pessoas que saíam dos seus trabalhos e acabavam por seguir para as suas casas, mas não de imediato, porque sempre fomos pessoas que gostamos muito do convívio no exterior. Hoje, como podem ver, está tudo deserto, e é sinal que as pessoas estão a cumprir com as recomendações das autoridades, o que é importante para também podermos o mais rapidamente possível sair deste estado de emergência. Desde março que estou em teletrabalho, ou seja, a minha vida diária resume-se a estar em casa, a trabalhar,
quando acaba o trabalho, estou em casa, fico em casa e saio apenas para fazer deslocações essenciais. Sinto falta de pegar no telemóvel e ligar a alguém, irmos ao café assim espontaneamente. Sinto falta de poder ir dar um passeio com os meus avós e é essencialmente isto. Nós felizmente estamos tranquilos, estamos calmos, estamos bem, estamos em casa, estamos em família. E a mensagem que nós queríamos deixar é que provavelmente este pode ser um tempo para isso mesmo, para nós aproveitarmos para estarmos em família. Estamos sem trabalhar, mas teremos com certeza ajudas do governo para mantermos a nossa família numerosa. Os meninos estão fora da escola, mas cheios de trabalhos de casa para fazer. Estar em casa com os pais é ainda melhor estes dias. Em meu nome e em nome da nossa família, nós desejamos que estejam bem, que fiquem bem, que Deus vos cuide. Um beijinho grande. Para mim foi um momento de reflexão. Deu uma oportunidade para questionar sobre aquilo que realmente é importante na minha vida. Se calhar mudou um bocadinho a minha forma de pensar. De que sinto mais falta? Do colo da minha mãe. Sinto falta do abraço dela, de abraços em geral, da proximidade de algumas pessoas e de alguns convívios também. Naturalmente que isto tem sacrifícios pessoais, pois tem, muitos pessoais. Tem tido. Na fase do confinamento foi uma fase muito difícil. Eu não podia deixar de trabalhar, o teletrabalho nunca existiu nas nossas atividades diárias e tive que tomar uma decisão, porque com o encerramento das escolas isto muda completamente a nossa organização pessoal das nossas casas. E na altura eu tive que tomar a decisão de, juntamente com o meu marido também trabalha num lar, também tinha uma atividade com algum risco e ele também não podia deixar de trabalhar, tinha que estar sempre em presença física e naturalmente que com o meu marido encontramos uma decisão que foi deixar os meus filhos com os meus pais. Foi uma decisão difícil para eles compreenderem isto. Mamãe, mas porquê que agora a gente vai passar a ficar na casa dos pais? Porquê que não podemos ir para casa à noite como a gente habitualmente faz? E eu tive que lhes explicar o que era a pandemia. Uma das coisas que mais me custou foi estar ausente de casa tanto tempo. Sabendo que tinha os meus 3 filhos em telescola, a minha mulher em teletrabalho e quase que a rede lá de casa não aguentava com tanta necessidade em termos de sinal. E pronto, essa parte custou-me bastante, porque mesmo que eu lá estivesse, juntamente com a minha esposa, seria um trabalho árduo, porque a telescola foi um desafio muito grande e quase que nós tivemos a necessidade de nos readaptar àquela nova realidade e foi trabalhoso para as crianças. Essa foi uma das questões que me custou mais. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos meus filhos que estavam em Lisboa a estudar e em março tiveram que... Portanto, as faculdades fecharam, não é? Voltaram para casa. E eu acho que a parte que mais me custou foi não poder dar-lhes aquele abraço habitual, não é? Estar próxima deles, ter as conversas que tínhamos habitualmente, porque não podia, não é? Eles ficaram no quarto, fazer quarentena e pronto, era preciso, foi necessário deixar a comida tipo à porta do quarto. Quase não poder comunicar com eles, isto sim, que custou muito. Não é um procedimento habitual numa família. A Madeira tinha sido fechada e os espaços turísticos que normalmente estão repletos de turistas, de repente esvaziaram-se. Caiu um vazio, uma tristeza, um silêncio na cidade. Nós não somos um povo frio, nós somos um povo quente, nós gostamos de afetos, de abraços e acabamos por ter que, para tudo, não podem. Portanto, isto é uma restrição de tudo aquilo que é o nosso crescimento como cidadãos numa sociedade que é ainda por cima reconhecida por ser uma sociedade de afetos, porque nós somos amáveis, nós somos, inclusive, somos hospitaleiros para aqueles que nos visitam. E nós tivemos que parar tudo, não é passarmos a ser pessoas frias, mas tivemos que conter
o ímpeto normal de abraçar uma pessoa e de ter uma proximidade com uma pessoa. Nós tivemos que parar, ok, não se pode fazer isto agora. Ainda brincamos um bocado com isto, com os cotovelos nos outros, mas nós tivemos que deixar de ser aquilo que sempre aprendemos e aquilo com o qual nós crescemos. Muitos de nós tivemos muito tempo sem contactar com as nossas pessoas mais próximas, as pessoas mais idosas, por exemplo. Foi um sacrifício muito grande, mas as pessoas aceitaram e aceitam ainda, porque estão a protegê-los. Isto transpõe-se para a comunidade no geral, nós aceitamos para proteger. Ver o movimento que nós tínhamos naqueles dias, o que estávamos habituados a ter, o movimento que tínhamos na Madeira. E lembro-me um sábado que passo no meu concelho e que vejo o meu concelho totalmente deserto, sem ninguém na rua, os estacionamentos todos vazios. De facto, comoveu-me bastante ter esse contacto com esse facto. Numa altura em que a discussão sobre o uso da máscara ainda ocupa a imprensa e os responsáveis nacionais, uma vez mais a região toma a dianteira e avança com a sua utilização em espaços públicos, procedendo à distribuição gratuita de máscaras pela população. O uso da máscara, quando se começou a compreender melhor a propagação desta pandemia, o uso da máscara revelava-se totalmente eficaz. Se estiver com máscara, se estiver ao lado de um doente que seja positivo, a quantidade de carga viral que vai absorver será mínima e será uma carga viral que vai estimular o seu sistema imunitário. Que ao fim e ao cabo, quando a vacina aparecer, é isso que vai fazer. Acho que os madeirenses, na sua maioria, deram um grande exemplo ao cumprir, no fundo, as recomendações das entidades de saúde, as recomendações do uso da máscara, do distanciamento. Quando lançámos a obrigatoriedade das máscaras, que houve várias personagens da região autónoma da Madeira, com alguma responsabilidade, se é que se pode chamar que são responsáveis, que diziam que o uso das máscaras dava uma falsa sensação de segurança e iria afastar o turismo. Ora, como vê, passados 3 meses, são estas medidas que fazem com que a Madeira seja uma região segura e fazem com que o turista queira vir para cá. Mantendo o rumo das medidas preventivas, a Madeira dá início a 15 de abril ao rastreio à Covid-19 em todas as estruturas residenciais para idosos, implementando os registros da temperatura e os inquéritos epidemiológicos. A detecção, a 18 de abril, de um surto de 10 casos na freguesia de Câmara de Lobos leva o Governo Regional a uma rápida intervenção, determinando novas medidas de contenção. O Governo Regional determina a criação de uma cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos, conforme foi deliberado hoje. E eu lembro-me, como se fosse hoje, salvo erro, era um sábado à tarde, recebi um telefonema do Presidente do Governo, em que teria que ir à quinta vigia, porque estava o Conselho de Governo reunido e íamos debater a criação de uma cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos. Esta medida estende-se pelo prazo de 15 dias, a partir das 0 horas do dia 19 de abril, domingo. Havia uma possibilidade de termos transmissão local na freguesia de Câmara de Lobos, em particular num bairro social, e fui à quinta vigia, nesse dia à tarde, debater com o Presidente do Governo e com outros elementos do seu elenco, perceber efetivamente qual seria a melhor solução. O momento da cerca de Câmara de Lobos também foi difícil e nós temos que pôr um centro de saúde a funcionar a partir dessas 0 horas com atendimento permanente. Nós fechamos uma área como são as lá dentro, tem que ter padaria, tem que ter polícia, tem que ter bombeiros, tem que ter médico, cuidados médicos, tem que ter aquelas coisas todas. Um centro de saúde que não tinha médico permanente 24 horas por dia. Quando houve o cordão sanitário, como no caso de Câmara de Lobos, foi preciso alocar uma unidade hoteleira para esse fim e tem sido, toda a pandemia tem sido gerida com estas relações de compromisso, em que os decisores percebem a importância de determinadas medidas, os técnicos sugerem, e podemos dizer que as coisas até hoje têm corrido bem melhor do que noutros sítios e temos estado à altura dos desafios. Quando houve aqueles casos em Câmara de Lobos de transmissão local, nós estávamos a ter uma evolução favorável, não estávamos a ter um incremento muito grande de casos. Haviam alguns casos isolados de pessoas com Covid confirmadas que, entretanto, foram confinadas
quer nos seus domicílios, quer em unidades hoteleiras, mas quando houve aqueles 12 a 13 casos em Câmara de Lobos, aquilo foi quase um soco no estômago. Houve a necessidade de preparar uma terceira equipe, que foi do Câmara de Lobos, para dar resposta àquilo que todos nós sabemos que foi a existência da cerca sanitária à freguesia de Câmara de Lobos. Quando nos foi apresentado a questão da cerca sanitária, foi preciso tomar medidas adicionais cá no Corpo de Bombeiros. Nós ficámos confinados à freguesia de Câmara de Lobos e tivemos que reduzir o número de elementos que vinham cá ao Corpo de Bombeiros. Foi necessário criar um grupo de trabalho que a todo momento estivessem concentrados, conscientes da dimensão do trabalho que nos era pedido. Foi um momento marcante que jamais esquecerei, no dia que acompanhei a saída das pessoas do bairro social para a unidade hoteleira. Os vizinhos das janelas não foram às janelas com curiosidade, mas sim aplaudir os que iam sair perante o desconhecido para lhes apoiar, dar um abraço, um carinho, um abraço virtual, e esse momento foi importante, jamais esquecerei, e senti que nós íamos vencer aquele momento. Aquilo que aconteceu em Câmara de Lobos veio demonstrar também que, quando não se cumpre, os casos aparecem, mas isto estava controlado, portanto o cluster fez só aqueles 42 casos. Porque depois nós fizemos quase 1000 testes naquela zona da nova cidade, incluindo o lar que está próximo, e todos os testes foram negativos. Portanto, encerramos aí a nossa cadeia de transmissão e partimos para o controle e para uma análise das outras situações. No intuito de cercear rapidamente qualquer desenvolvimento da pandemia, as entidades de saúde implementam os testes ao domicílio efetuados por equipas especializadas. O nosso principal objetivo é fazer a colheita de zaragatões, portanto a colheita dos testes para a Covid-19 nos domicílios, principalmente aquelas pessoas de facto que já estão positivas ou de alguma forma para confirmar o teste e que não devem se deslocar e sair das suas casas. Nós temos uma carrinha que nos leva aos vários sítios e nem em todos os lugares a carrinha passa. Portanto, nós temos muitas veredas cá na Madeira, temos muitas escadas e às vezes é complicado com o fato, com o calor, com a chuva. Portanto, nós não deixamos de sair, não deixamos de fazer o nosso trabalho só por estar a chover ou estar muito calor. Nós temos que fazer o nosso trabalho e às vezes é complicado, porque transpiramos imenso e sentimos fome, queremos ir à casa de banho e não podemos estar a foto e às vezes estamos muito longe e para voltar para cá é complicado e temos que saber lidar com isso também. Controlado o surto em Câmara de Lobos, a região entra numa situação continuada de poucos ou nenhuns casos e a preocupação com a retoma económica entra na ordem do dia. Aos poucos, as restrições vão sendo diminuídas e a Madeira começa a abrir-se à mobilidade interna. Diariamente, são retomadas várias atividades na economia e na saúde. A retoma de todas as atividades em maio foi feita de forma diferente. Todas as atividades da área económica, da área da construção civil, da área do culto, como sabe, foi tudo feito de uma forma faseada e geralmente com uma semana a 10 dias de intervalo, para nós vermos o impacto que isso poderia ter a nível da nossa população. Retomam-se atividades clínicas nos hospitais e centros de saúde. Os lares veem diminuídas as restrições a que tinham sido sujeitos. É um lento, mas seguro regresso à normalidade possível. Com o turismo a ser uma força motriz da economia regional, as preocupações viram-se agora para a sua recuperação e para a preparação de um verão tão normal quanto possível. 1 de julho de 2020 é a data que dá início à operação de rastreio de vigilância Covid-19 nos aeroportos da Madeira e Porto Santo. Destinada aos viajantes, a região lança a plataforma Madeira Safe to Discover. E isso associa para nós termos um seguimento do passageiro durante a sua estadia cá. Entrarmos numa área que nós não estamos habituados a trabalhar, que é a área do aeroporto, nós estamos na área da saúde, a criar uma unidade
operacional de saúde a nível do aeroporto, evidentemente que existe alguma organização. O ponto mais diferente de tudo e mais diferente que põe a Madeira diferente de um hospital central, terciário, como o Hospital Santa Maria, o Hospital São João, o Hospital Santo António, é o facto de prestar serviço aeroportuário e ter timings de resposta aeroportuários para 12 horas. Inicialmente houve necessidade de montar as equipas, sem prejudicar o normal funcionamento do serviço de saúde, e abrimos as portas de outra forma à sociedade. Eu lembro quando abrimos o aeroporto, nós tínhamos 92 casos, dos quais apenas 2 ativos. 90 já estavam recuperados. Nós estávamos a fazer pontaria para que nesse dia, de facto, começássemos do zero, mas não conseguimos começar do zero. Mas também toda a nossa atenção na última semana de julho e na última semana de junho e durante o mês de junho e maio foi para preparar o centro de rastreios à chegada. E, como temos experiência na preparação e na organização da resposta nestas situações, nós testámos o plano que estava idealizado. Fizemos 3 exercícios, 3 simulacros e, portanto, tudo aquilo que poderiam ser pequenos contratempos, pequenas areias numa engrenagem que nós queríamos que resultasse, porque o Centro de Rastreios da Madeira é o rosto da Madeira desta pandemia à chegada para quem nos visita. Foi sempre algo criado para favorecer o turismo da Madeira. I think Madeira is one of the safest places in Europe, but the people are still the same, still very nice and not afraid of tourists. Maybe I thought like maybe they are a little bit afraid of tourists now, but they are still very welcoming. Todos os passageiros na entrada eram rastreados e depois tínhamos uma equipa de saúde pública que dava resposta a tudo o que saísse fora da normalidade, isto é, fora da temperatura que era dos 37,5, 38, e também dentro do inquérito epidemiológico, saber quais eram as zonas vermelhas que a origem dos passageiros estavam a chegar. E isso era suficiente para depois encaminharmos para as equipas de saúde pública. O aumento do número de casos no aeroporto é, por um lado, menos positivo, mas é também, tem sido para nós um aspecto positivo no sentido de nós sabermos que a operação de rastreio que foi montada está a funcionar e nós conseguimos ali triar e identificar as pessoas que vêm positivas para impedir que eles vão para a comunidade transmitir a doença. A crescente mobilidade implica um aumento exponencial dos testes como fator determinante no controle da pandemia, o que faz com que a região comece a defender a importância dos testes na origem. Nós não estávamos à espera de abrir o aeroporto e continuar na situação em que estávamos. Nós sabíamos que à medida que chegassem pessoas, quanto maior o volume, maior a probabilidade de termos casos positivos. Não há dúvida que a única forma de evitar que isso aconteça é com o teste na origem. Os testes na origem são sempre aconselhados, porque é muito mais seguro viajar. O passageiro que vem passar férias ou o estrangeiro que vem passar férias cá à nossa região, poder chegar e andar à vontade com um resultado negativo. Neste momento, com este processo de chegada, controle de entradas, controle através dos testes, quem não traz teste, com resposta rápida ao fim de 10 horas, 8, 10 horas, que se vá uma vez ou outra até às 12 horas, mas com um controle muito restrito de todo o passageiro que entra. Penso que estamos a criar um ambiente seguro aqui na nossa ilha. Queremos testar na origem, apesar de alguns especialistas acharem que não é relevante. Mas não é relevante, mas depois não sabemos como é que controlamos os casos importados. Só controlamos casos importados se o teste for feito na origem. A Madeira tem uma grande oportunidade neste momento, através da sua deputada Cláudia Monteiro de Aguiar, para fazer pressão nas regiões da região ultraperiférica. Já vimos que Canárias quer testar na origem, vai propor a alteração da sua legislação nacional. Os Açores querem teste na origem, a Madeira quer teste na origem. As restantes ilhas incluídas na RUP possam talvez fazer a pressão suficiente para, pelo menos nestas regiões, de facto o teste na origem possa ser uma realidade. Se por um lado se consegue uma gradual retoma económica, por outro, a abertura da Madeira ao exterior implica uma atenção redobrada quanto ao aumento de casos importados. Uma preocupação que leva à implementação de novas medidas. Decorrente da prorrogação da situação de calamidade até finais de agosto, aplicam-se novas regras de testagem e isolamento que abrangem os passageiros de e para o Porto Santo. São medidas que procuram prevenir face à previsível afluência de madeirenses àquela ilha. A obrigatoriedade do uso de máscaras no espaço público
é outra das decisões adotadas. Determinar o uso obrigatório de máscara comunitária de proteção à doença Covid-19 na nossa região, em espaços ou locais de acesso, permanência ou utilização públicos ou equiparados, sem prejuízo da regulamentação especial em vigor. Isto inclui todo o tipo de espaço público, fechado ou aberto. A obrigação prevista no número anterior comporta as seguintes exceções: crianças até aos 10 anos, pessoas incapacitadas pela dificuldade em colocar ou retirar a máscara sem assistência e outras situações previamente identificadas pelas autoridades da saúde. Fruto das medidas preventivas, o verão decorre sem sobressaltos de maior. As praias enchem-se de banhistas, os turistas voltam a circular e o Porto Santo registra uma grande afluência de madeirenses e de turistas nacionais. A Madeira tinha que se abrir porque, numa primeira fase em que protegemos a saúde pública, iniciámos a nossa retoma económica. O verão tinha corrido mais ou menos de uma forma aceitável. Passámos a ter cerca de 5.000 pessoas no Porto Santo durante o mês de agosto. Foi muito bom também para a Ilha do Porto Santo em termos da sua retoma. Naturalmente que, desde o dia 1 de julho, a Madeira, como se abriu, teve outro tipo de mobilidade. Repararmos que em agosto, setembro e outubro nós passámos a ter quase 50% da população da Madeira adicionalmente em mobilidade e a chegar à região. Aqueles que traziam teste e que faziam teste tinham que esperar apenas 12 horas para o resultado e depois podiam de facto usufruir da nossa ilha. Naturalmente a mobilidade estava já aumentada, os profissionais retomaram as suas posições e as suas atividades e, como não tínhamos ainda vacinação, alguns idosos foram infectados e, como tinham comorbilidades, começaram de facto a ter desfecho fatal. No dia 1 de novembro é registada a primeira morte por Covid na região autónoma da Madeira. Tratou-se de uma doente de 97 anos, internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Boa noite. A Madeira registrou hoje a primeira morte por Covid-19. A mulher de 97 anos tinha sido diagnosticada com SARS-CoV-2 numa das idas às urgências do hospital. O primeiro óbito, quando surgiu, colocou-nos na mesma posição que os restantes países do mundo. E ficámos muito tristes, como é óbvio, não só por esse óbito, pela família desse utente que infelizmente não conseguiu superar a Covid. E foi o primeiro sinal de alerta que nós teríamos que continuar a ter cuidado, teríamos que continuar a adotar medidas em consonância com a evolução da pandemia, porque senão outras mortes poderiam surgir, assim como surgiram. Devido ao abrandamento das medidas preventivas, ao acréscimo da mobilidade e com alguns comportamentos a revelarem-se menos cuidadosos, o outono de 2020 começa a evidenciar um aumento sensível de casos. Como consequência, as medidas preventivas voltam à ordem do dia. O Conselho de Governo da manhã determinará as seguintes medidas. Primeiro, os bares e similares serão obrigatoriamente encerrados até às 24 horas. Será reforçada a fiscalização pela Polícia de Segurança Pública, GNR e ARAI, bem como a concretização das medidas de proteção. Uso de máscara, álcool gel, distanciamento e prevenção de mais de 5 pessoas juntas, exceto família. Ponto 2. As discotecas serão encerradas durante 30 dias. Ponto 3. Os restaurantes e similares vão encerrar imperativamente até às 23 horas. Será ainda reforçada a fiscalização, tendo em vista o cumprimento das normas de distanciamento, higiene e uso de máscara. Outras medidas restritivas foram implementadas, abrangendo todas as áreas ativas da sociedade. Até que, a 17 de novembro, o Governo determina o início da dupla testagem aos madeirenses residentes, estudantes, imigrantes e seus familiares que desembarquem nos aeroportos da Madeira e Porto Santo. A vida económica e social não pode continuar estagnada. A sociedade tem de se abrir e as vacinas surgem como uma grande esperança para a retoma da normalidade. Eu diria que é a grande arma que vai permitir prevenir esta mesma doença. Pensamos que dentro de pouco tempo iremos começar a vacinar a população. Neste momento já se começa a fazer todo um trabalho de planeamento. Claro que tudo isto de acordo com as orientações quer europeias, quer a nível da DGS
e também a nível do IASUD, aqui na nossa região, e achamos que realmente é uma esperança. É uma grande esperança que eu também tenho. Eu pretendo ser o primeiro a me vacinar, porque há pessoas que ainda têm dúvidas se ela não vai desencadear efeitos colaterais, e há pessoas que têm receio de fazer a vacina. De qualquer maneira, quando chegar aqui a vacina, já nos outros sítios se está a fazer e já temos a possibilidade de ir vendo o que está a acontecer. Agora, é uma medida importante de prevenção. É vacina e o que nos tem faltado muito é um tratamento eficaz. Um medicamento que a pessoa está com Covid usando, com tipo antibiótico, ou tipo usamos e conseguimos matar o vírus. Isso ainda nos falta. Em finais de dezembro de 2020, a Madeira recebe o primeiro carregamento de vacinas. A tão ambicionada campanha de vacinação pode finalmente ter início. Nós sabíamos que a vacina da Pfizer era a primeira que ia estar disponível. Tinha características especiais, tinha que estar a uma temperatura de menos de 70 graus. A Madeira comprou 2 frigoríficos com capacidade para receber 250 mil doses, ou seja, uma dose para um habitante da região autónoma da Madeira. E no dia 28 de dezembro, os frigoríficos estavam montados na farmácia do César Rama e as vacinas chegaram. E no dia 31 nós vacinamos os primeiros profissionais e no dia 1 de janeiro vacinamos os primeiros no Porto Santo. Portanto, nós temos sempre muito respeito por esta pandemia e procuramos sempre atuar de forma proativa. Mas a vacina é uma arma profilática promissora, altamente promissora. Têm surgido múltiplas vacinas, nunca se produziu uma vacina em tão pouco tempo, mas também é preciso ver o mecanismo que esta vacina utiliza é diferente das vacinas tradicionais e isso permite fazer as coisas em menos tempo. É utilizado o tal RNA mensageiro, e com isso consegue-se produzir vacinas de forma muito mais rápida do que se produziram as outras. A Madeira foi pioneira na vacinação dos órgãos de soberania, dos serviços críticos, dos profissionais de saúde do privado, da proteção civil. A Madeira criou cotas de imunização. Consoante a disponibilidade de vacinas, foi vacinando 10% de cada grupo, 20% de cada grupo, 40% de cada grupo. Rapidamente atingi um nível de equidade semelhante em todos aqueles que estavam incluídos na primeira e na segunda fase de vacinação do Plano Nacional e Regional de Vacinação. A vacinação começa quase ao mesmo tempo na Madeira e Porto Santo. Apesar disso, a Ilha Dourada registra no início de 2021 um surto de contágios que cria sérias preocupações nas autoridades regionais. Os últimos dias de dezembro, primeiros dias de janeiro, foi realmente a grande bomba, não é? Foi a grande explosão de casos no Porto Santo. Praticamente podemos dizer que 2 casos, mas até 2 infectados, mas até eu dizia só um, gerou 30 casos, só um deles gerou 30 casos. Fechamos uma agência bancária nessa altura, encerramos uma série de negócios aí, por um outro caso. Portanto, janeiro foi o grande susto. Pensou-se que se calhar o vírus tinha ido embora, mas não tinha. E estavam todos avisados que tomassem cuidado, porque o vírus andava aí. E houve, infelizmente, pessoas que se calhar facilitaram. E, por isso, houve os casos que houveram no mês de janeiro no Porto Santo. E nessa cadeia de transmissão tivemos o nosso único morto, infelizmente. Reunimos e pedi ao Presidente assim, do Governo que tomasse medidas de proteção na entrada do Porto Santo. E foi feita assim uma resolução. Enquanto não houve a resolução, eu pedi na rádio à população, à rádio local, e isso puxei também nos órgãos de informação, que todos estivessem ido ao Funchal, viessem a fazer o teste do 5º dia, sem resolução, sem exigência nenhuma. Houve sempre uma coordenação, mas já a coordenação do Centro de Saúde foi sempre bem dirigida. E houve uma comunicação entre a rádio e o delegado de saúde, até hoje, sempre em prol da população, sempre a comunicar quando se devia de comunicar. O Dr. Rogério é o que sabia, nós, eu e a minha colega, sempre tivemos os microfones abertos a qualquer hora que fosse para transmitir o que fosse necessário à população para que ela ficasse informada. E há a história das tais 800 pessoas que vieram fazer teste voluntariamente, o que nos permitiu
identificar nesses testes e nos rastreios efetuados, identificar mais 2 ou 3 cadeias que por essa antecipação já conseguimos que fossem menos importantes. Em 2021, a vacinação entra em velocidade cruzeiro e as diferentes etapas estabelecidas pelas autoridades regionais vão sendo cumpridas com normalidade. Do ponto de vista logístico, nós temos aqui, portanto, neste pavilhão, o Concelho do Funchal, toda a população do Concelho do Funchal será vacinada aqui neste pavilhão. A Agência Europeia do Medicamento disse que todas as vacinas aprovadas eram seguras e eficazes. Mesmo quando se levantou problemas com a AstraZeneca, quando se levantou problemas com a Janssen, a Agência Europeia do Medicamento não falou em idades, mais 50, mais 60, menos 60, menos 50. Eram para ser administradas, porque os efeitos secundários, ou o risco, era muito inferior ao risco que a própria doença provocava, a Covid-19, ou que outras patologias da nossa vida moderna, portanto, provocavam. A população, portanto, é contactada telefonicamente pelos nossos assistentes administrativos ou os enfermeiros e é marcada a hora da sua vacina e o dia. Dirigem-se aqui, ou se dirigirem aqui, portanto, elas dão um nome logo de início, que é para ver, portanto, se chegaram e a hora que chegaram, portanto, para que seja respeitada essa marcação. Aguardam para o inquérito vacinal que é feito aqui pelos nossos colegas, pelos enfermeiros, para ver se há alguma contraindicação para a vacina. Pode haver uma situação aguda, de uma febre, de estar a fazer medicação, e etc. E que aí é ponderado com o médico também, como temos um médico permanente, se faz ou não a medicação. Mas eu, da minha parte, eu e minha mulher, cá estamos. Meu filho também vai ser. Não tenho receio nenhum, estou desejando. Eu estava almoçando e já íamos esquecendo a máscara, já venho pelo caminho. Estou um entusiasmo tão grande. E com muito prazer, não tive medo nenhum, porque se eu morrer da vacina, não morro da pandemia. Os cientistas nem são assassinos, estão fabricando vacinas para matar as pessoas, não é? Pode haver uma coincidência, uma pessoa ou outra não ser alérgica a isso, não é? Mas eu acredito nas vacinas e acredito nos cientistas. Pós-vacina, dirigem-se para aqui, para a sala, digamos, a nossa sala pós-vacinação, para aguardarmos qualquer situação que possa advir de uma reação adversa, de modo a que as pessoas, portanto, é mais do ponto de vista de segurança dos nossos utentes. Já levei a segunda dose, estou muito bem, sinto-me bem, sou viúvo, sou sozinho, mas estou-me a controlar só, tenho que tratar da minha vida. A vacina reduziu em cerca de 20% a 30% o número de complicações e de doença Covid e de mortalidade de Covid. Neste tão desejado regresso à normalidade, são retomadas as atividades desportivas em alguns escalões. E perante a necessidade de assegurar o funcionamento do sistema de ensino, o IA-Saúde divulga um conjunto de normas que estipula a obrigatoriedade do uso de máscara para todos os adultos e estudantes a partir do primeiro ciclo, a medição da temperatura à entrada das escolas e a implementação dos testes obrigatórios aos docentes e demais membros da comunidade educativa. No entanto, fruto de uma maior mobilidade interna, onde se inclui o funcionamento pleno das instituições de ensino, no outono registra-se um aumento no número de casos. As autoridades regionais, na certeza de que a vacinação é o único caminho possível para a normalização da vida social, tomam uma vez mais a dianteira e determinam a vacinação progressiva em escalões cada vez mais jovens. Nesta fase, aquilo que vimos com a adesão massiva dos jovens no sábado, no dia 31 de julho deste ano, ou aderir massivamente à vacinação entre os 12 e os 17 anos, é um ato de cidadania, é um sinal de maturidade dos nossos jovens, porque afinal os jovens preocupam-se com a pandemia, preocupam-se com a sua mobilidade, preocupam-se com a sua proteção e preocupam-se com a proteção dos outros. Naturalmente que ainda não estamos próximo do normal. Uma pandemia demora 2 a 3 anos. O primeiro ano para conhecê-la, e foi 2020, o segundo ano para combatê-la, e é o que estamos a fazer neste momento, e o terceiro ano para aprender a viver com ela,
com as novas formas de tratamento, as novas medidas, para que aquilo que é considerado uma pandemia, a partir de 2022, seja uma situação endémica, como muitas outras que já existem no mundo e com as quais nós vivemos sem qualquer tipo de sobressalto. Esta pandemia, que remeteu o mundo para o isolamento, provocou mortes e testou a capacidade de resiliência da população, mostrou ser uma importante fonte de aprendizagem para uma região em que, devido ao seu historial de luta contra as adversidades, a preparação para as situações de contingência já fazia parte do manual corrente da Proteção Civil. Há sempre uma aprendizagem, principalmente quando se tem alguma preparação em termos de situações anormais, vá lá, aparecer uma pandemia, quando não se pensa que isso pudesse ser o nosso grande desafio. E isso ensina a reestruturar, a planear, a organizar equipas, a organizar serviços, a organizar a ilha, vá lá. Nós temos que ensinar à população a se prevenir, independentemente da área que seja. E isso é um desafio muito grande, muito grande. É preciso que a tal responsabilidade de cada cidadão esteja ainda mais apurado nos próximos tempos. Portanto, se cada um cuidar de si, está resolvido. Portanto, ninguém pode estar a perigar o outro. É começar pelos de casa, porque no fundo é isto. Nós temos que pensar é que qualquer um de nós, se não tiver cautela, pode pôr em causa os seus próprios familiares. Mesmo que não esteja preocupado com o vizinho, tem que se preocupar com quem tem em casa, com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com o irmão mais novo, com o irmão mais velho. Se isto tudo funcionar em termos de responsabilidade, só numa esfera familiar, acabará por ter efeito positivo para toda a sociedade. Aquilo que nós aprendemos com esta pandemia, eu espero que seja útil para o futuro, para estarmos mais preparados e quando as pessoas se prepararem, que não esperem para a próxima pandemia para se preparar, que tenham em conta realmente aquilo que tem sido a experiência que vivemos agora. Penso que os registros ficarão e serão importantes para isso. Nós estamos todos um bocadinho cansados disto, mas imagina o que é nós vivemos em guerra. Imagina o que foi a Segunda Guerra, 4 anos de guerra. Eu julgo que alguns madeirenses já aprenderam e esses vão ter a responsabilidade de voltar a ensinar os novos valores das sociedades do futuro, porque vai haver mais pandemias, vai haver mais situações que vão condicionar a nossa vivência em sociedade, que nos vão provocar constrangimentos, que nos vão, de facto, atingir de uma forma individual e coletiva, e se não aprendermos nada com a Covid-19, teremos muita dificuldade em responder às próximas pandemias. E, de repente, quando isto aparece a cada um de nós, em diferentes fases da nossa vida, nós ficamos fogo, nós somos capazes de fazer muito mais do que pensamos. Temos é que ter oportunidades e temos também que querer. Agora, há um grande esforço mental e pessoal, há um grande desgaste, há uma grande... Eu costumo dizer que nestes meses envelheci muitos anos, mas também envelheci porque eu não queria isto. Mas a minha vida, eu acho que o meu pai ensinou-me assim, o bem está acima de tudo e a justiça. E é assim que eu vejo a minha vida, ou seja, se eu estou nesta função, se eu estou nesta missão, independentemente, eu tenho que fazer o melhor por tudo. E há uma coisa que eu tenho um amor profundo pela Madeira. É só isso. Sempre fui assim. O meu pai ensinou-me assim, o meu pai era madeirense da Casa de Gema e eu quero que isto continue. O que é que isto te ensinou? Ensinou várias coisas. Uma primeira é que realmente o trabalho de equipa é de importância fulcral. Se nós realmente não tivéssemos conseguido uma boa articulação entre todos os serviços envolvidos, um bom trabalho de grupo, dificilmente conseguiríamos ter atingido os resultados que atingimos, que acho que até agora têm sido muito positivos. E os profissionais de saúde também têm sido verdadeiros heróis. Eu falo aqui uma vez mais pelos enfermeiros e pelos assistentes operacionais, que isto servia para nos unir ainda mais. Como enfermeiro-diretor, sinto um grande orgulho na equipa que tenho. E sobretudo que há muita gente insatisfeita, que há muita gente frustrada, que as pessoas não sabem
esperar, que as pessoas querem tudo no imediato. É uma sociedade do imediatismo, do imediatismo. É para já, é agora, eu quero o teste, neste momento, nesta hora, porque é que tenho que esperar, porque é que tenho que ir. Nada de serenidade, nada de saber esperar. A grande maioria das pessoas quer tudo pronto a comer, pronto a vestir e pronto. E isso é que eu, de facto, não estava à espera que houvesse tanta necessidade de respostas no imediato. É difícil, é triste, mas temos que viver e temos que saber passar por cima e resulta fazer coisas pelos outros, dá-nos uma alegria muito grande.